Da TAM foi anunciada um ano após o acidente em São Paulo que matou 199 pessoas, a maioria gaúchos. O relatório do Ministério da Aeronáutica, divulgado na última sexta-feira, não convenceu os familiares das vítimas, que ainda exigem explicações mais convincentes. Este jornalista perdeu o irmão de 49 anos no acidente. 2 dias antes do voo, Mário Gomes tinha avisado a família que iria morar em São Paulo por motivo de trabalhos. Roberto, que hoje presta assessoria às famílias das vítimas, diz que o relatório causou surpresa nos familiares e destaca que as verdadeiras falhas do acidente ainda não foram apontadas. Os familiares, eles estão surpresos, sim. Uma coisa que nos chamou a atenção por que a ANAC foi excluída desse relatório? Se houve falha humana, houve sim. Eu tenho certeza que houve falha humana. Isso não precisa nem relatório. Mas quem errou estava em terra, não estava no voo. Quem errou foi a incompetência, o descaso, a ganância. Os danos que tinham que ser causados às famílias já foram feitos. As pessoas que morreram nesse acidente, elas não retornarão. O que nós não queremos é que fatos assim aconteçam novamente. Segundo o relatório, a Infraero foi responsabilizada pela falta de ranhuras na pista, o chamado grooving, que facilitaria o escoamento da água. Sobre a TAM, ficou a culpa de permitir que um avião muito pesado pousasse em Congonhas e ainda desobedecer às normas da ANAC de operar naquele aeroporto com o reverso travado. Com relação à Airbus, fabricante da aeronave, o documento revela que não havia um alarme para avisar quando um dos manetes sai do lugar. O relatório aponta ainda erro humano dos pilotos, pois uma alavanca estava em aceleração, quando o correto seria desacelerar. O relatório final do Centro de Investigação de Prevenção e Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, foi divulgado uma semana depois que os familiares das vítimas do voo da TAM fizeram uma manifestação em Porto Alegre e São Paulo. Nós estamos aqui com o Dário Scott, que é presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do trágico acidente, né, com o voo da TAM em São Paulo. Bom, essa a gente já pôde observar aí que a manifestação, as decisões tomadas não foi do agrado de vocês. Na realidade, o que acontece, essas informações que foram passadas a respeito do relatório do CENIPA, né, não são ainda oficiais, né? Essas foram informações que vazaram, mas de qualquer forma, como disse o próprio Roberto, o que nos estranha é deixar de fora a ANAC, que é um órgão que regulariza, estaria lá para fiscalizar. Então, as normas que são feitas devem ser cumpridas e nós temos um órgão que tem que fiscalizar essas normas. Então, essa é a estranheza para nós, familiares. Mas, de outra forma, esse relatório vai na linha em que o inquérito está caminhando em São Paulo, né? Existe responsabilidade do fabricante da aeronave, porque existia um sistema de alarme que não foi instalado. Foi preciso morrer 199 pessoas para que eles instalassem esse sistema na aeronave, na frota toda da TAM. A TAM, por desrespeitar essa norma da ANAC, que já existia proibindo a aeronave de descer no aeroporto com o reverso pinado. Aliás, no inquérito ainda constam relatórios de perigo dos próprios pilotos da TAM, afirmando dos problemas de se operar com Congonhas. Eu posso até ver aqui, ó. É pista muito escorregadia, informa, próximo ao ponto de toque. Estado de escorregadia, principalmente no seu trecho final. Bastante inseguro pousar ali em condições de chuva devido a péssimas condições. Ou seja, tudo isso ó, no dia 17 ao meio-dia, no dia 16 às 11 horas. Tem como mostrar aqui, Beto? Vamos dar uma olhadinha, mostrar pro pessoal. Inclusive, no dia 3/7 já, em pista seca, tive dificuldade de frenagem devido ao baixo coeficiente de atrito na pista. Ou seja, isso era de conhecimento da companhia. Ela lota um avião aqui em Porto Alegre, manda para esse aeroporto com chuva, desrespeitando essa norma. Para nós familiares é difícil até. Mostramos já? Aqui, ó, esse é um deles, uma das ocorrências, aqui a outra. Dia 17, dia 13, 3 de julho, né? A própria aeronave que se acidentou tem aqui um relatório de perigo, no dia 16 às 14 horas. Né? Após toque, seguido o procedimento de frenagem com esforço, tivemos pouco resultado devido ao baixo coeficiente de atrito na pista. Diversos pilotos relataram esses problemas. O que a companhia fez? Né? Essa é uma das questões que nós estamos levantando, junto à ANAC, inclusive. Esses relatórios de perigo, qual é o procedimento que se dá isso? Né? Por que
Não foi tomada uma ação, né? Se esperou acontecer um acidente para tomar uma ação, porque depois o Ministério da Aeronáutica, pouco depois do acidente, solta... É impressionante o relatório de perigo, com toda a ocorrência e não ter sido tomada nenhuma providência. Exatamente. Depois a própria aeronáutica disse que tem que se trabalhar com condição... Olha, em resposta ao ofício requerimento e tal, de julho ainda... Imagina, a tripulação tem conhecimento das ações respectivas ao manuseio das manetes. E aqui, a recomendação de segurança de voo. Mas foi daquele relatório de perigo dessa mesma aeronave que se acidentou no dia 16, ele foi emitido só no dia 21/7. Scott, como é que é agora? O que vocês continuam, é claro, nessa luta, não dá para deixar assim mesmo? Não, de forma alguma, nós continuamos sempre acompanhando de perto as investigações, né? Esperemos aquela nossa busca, né? Vida, verdade e justiça, que foi o mote da nossa caminhada em São Paulo e aqui em Porto Alegre também, é que se dê valor à vida, né? Porque, por exemplo, relatórios de perigo deveriam ter sido levados em consideração. Não se pode simplesmente... Nós temos que acabar nesse país aqui com essa impunidade, né? Ou seja, faz o que quer. Usa-se uma norma para abrir um aeroporto e depois diz que essa norma não é válida. Gente, não, isso não é brincadeira, né? Eu perdi minha filha e mais 198 pessoas faleceram nesse acidente. E nós não queremos que aconteça mais. Então, acho que a coisa precisa... Eu acho que o governo precisa tomar uma atitude enérgica e a gente quer resultado, realmente. E nós estamos aqui sempre à tua disposição. Quantas vezes quiser, está aqui porque a gente precisa realmente levantar essas questões e estar dando apoio, como bem vocês dizem, né? É a vida. Sim. Quando se voa, a gente quer a segurança. Exatamente. É o que a gente quer. O problema não é fila em aeroporto, a coisa é muito mais séria. Exato. E a gente não tem o conhecimento. Então, eu acho que isso é que precisa ser trazido ao povo. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigada. Olha, desde o início dessa manhã, o Conselho Federal de Enfermagem,